Bem-vindos à nossa série Luz e Trevas, o lugar onde a gente desvenda a guerra espiritual que acontece bem debaixo dos nossos narizes, uma batalha invisível pelo destino das almas. No episódio de hoje, vamos mergulhar fundo no livro de Esther. À primeira vista, parece uma história de banquetes suntuosos, intrigas de palácio e um plano de genocídio que deu muito errado. Mas que a gente olhar com mais atenção, por trás dos muros do Palácio Persa, existe um conflito muito maior. Deus e o diabo estão em guerra. Luz contra trevas, vida contra morte. Cada personagem que a gente encontra nessa narrativa é como uma peça em um tabuleiro de xadrez cósmico. Prepare-se, porque as almas de todo um povo estão em jogo. Vamos voltar no tempo. Imagine o cenário: Império Persa, por volta de 480 a.C. O rei Assuero, também conhecido como Xerxes, governa com poder absoluto sobre um território imenso. Mas nas sombras, o diabo, o grande acusador, já está tramando o seu objetivo. E Deus, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez no livro de Esther, mas a sua mão soberana está em cada detalhe, movendo as peças de forma magistral. O diabo age através de seus peões, mas a luz sempre encontra um caminho para vencer. Vamos dissecar a alma de cada um desses personagens e entender o papel deles nessa guerra épica. A primeira peça que precisamos analisar é o próprio rei Assuero. Sua alma era um campo de batalha para influências externas. Ele era facilmente manipulado, movido por caprichos, ego e principalmente pela opinião de seus conselheiros. Quando sua primeira rainha, Vasti, o desafia publicamente, ele a descarta sem pensar duas vezes, influenciado pelo medo de que o exemplo dela se espalhasse. Mais tarde, ele promove Amã e, num momento de displicência, assina um decreto para aniquilar um povo inteiro, sem nem mesmo investigar. A alma de Assuero representa a neutralidade perigosa, o poder sem propósito, que pode ser facilmente usado tanto para o bem quanto para o mal. Agora, vamos falar de Amã, o vilão da nossa história. A Bíblia o descreve como um agagita, um descendente de Agag, rei dos amalequitas, inimigos históricos de Israel. O ódio de Amã pelos judeus não era pessoal, era ancestral, era demoníaco. Quando Mordecai se recusa a se curvar diante dele, esse ódio latente explode. A alma de Amã é um poço de orgulho, amargura e insegurança. Ele não queria apenas a morte de Mordecai, ele queria o extermínio de todo o seu povo. Amã representa a personificação do mal agindo no mundo. Ele é a ferramenta do diabo, o instrumento usado para tentar destruir o povo de Deus. Sua alma estava completamente entregue às trevas e ele se tornou um canal para a fúria do inimigo. A construção da forca para Mordecai é o ápice da sua arrogância, sem saber que estava, na verdade, preparando o palco para sua própria ruína. Do lado da luz, temos Mordecai. Ele é o oposto de Amã. Sua alma é fundamentada na fidelidade e na coragem. Ele se recusa a se curvar a Amã,
não por orgulho pessoal, mas por lealdade a Deus. Para um judeu fiel, curvar-se daquela maneira a um homem era um ato que beirava a idolatria, especialmente vindo de um descendente dos amalequitas. Mordecai é o sentinela. Ele está sempre atento. Foi ele quem descobriu o complô para assassinar o rei. Um ato de lealdade que, a princípio, passou despercebido, mas que Deus usaria no momento exato. Quando o decreto de morte é publicado, Mordecai não se desespera. Ele rasga as suas vestes, se cobre de cinza e clama, mas não é um clamor de derrota, é um clamor de intercessão. E é ele quem desafia Esther a cumprir seu propósito, com a famosa frase: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E finalmente chegamos a Esther, a heroína improvável, uma órfã judia que se torna a rainha do maior império do mundo. No início, ela parece hesitante. Viver no luxo do palácio a deixou confortável, talvez um pouco desconectada da realidade do seu povo. Quando Mordecai lhe conta sobre o decreto, sua primeira reação é de medo. Ir à presença do rei sem ser chamada poderia significar a morte. A alma de Esther está em um ponto de virada. Ela precisa escolher entre a segurança pessoal e o propósito divino. E é aqui que a transformação acontece. Depois da mensagem de Mordecai, Esther toma uma decisão. Ela pede ao seu povo que jejue com ela por 3 dias. Ela entende que essa não é uma batalha que pode ser vencida com estratégias políticas ou beleza. É uma batalha espiritual. Sua alma se enche de coragem e fé. Ela se apropria do seu chamado e diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther deixa de ser apenas a rainha Hadassa e se torna a intercessora, a salvadora do seu povo. Ela é a prova de que Deus pode usar a pessoa mais improvável no lugar mais inesperado para realizar seus planos grandiosos. A trama se desenrola com uma precisão divina. Na noite anterior ao dia em que Amã planejava pedir ao rei a execução de Mordecai, o rei Assuero tem uma insônia. Ele pede que leiam para ele os registros do reino, e não por acaso. Eles leem justamente a parte que conta como Mordecai salvou sua vida. O rei pergunta que honra foi dada a Mordecai, e a resposta é: nenhuma. Nesse exato momento, Amã chega ao pátio, ansioso para pedir a forca para seu inimigo. O rei, então, pergunta a Amã o que deveria ser feito ao homem que o rei deseja honrar. Amã, em sua arrogância, pensa que o rei está falando dele e descreve uma cerimônia grandiosa. A reviravolta é espetacular quando o rei ordena que Amã faça tudo aquilo para Mordecai. A humilhação de Amã é o começo do fim para as trevas. A alma arrogante é abatida, enquanto a alma fiel é exaltada. Deus, mesmo sem ser nomeado, mostra que ele está no controle do tempo, do sono de um rei e do coração dos homens. O clímax da história acontece nos banquetes que Esther prepara. Ela não confronta o rei de forma impulsiva. Ela usa de sabedoria uma estratégia que desarma tanto o rei quanto Amã no segundo banquete, com o coração do rei favorável a ela. Esther finalmente revela sua identidade e o plano perverso de Amã
para aniquilar seu povo. A fúria do rei se acende não apenas pela trama, mas pela traição pessoal. Amã, o agente das trevas, é desmascarado. Em desespero, ele se joga sobre o divã onde Esther estava, implorando por sua vida, um ato que o rei interpreta como um ataque. A ironia final é poética e divina. Amã é condenado à morte e enforcado na mesma forca que ele havia construído para Mordecai. A alma que planejou a morte em massa encontra a morte através de seu próprio instrumento de ódio. As trevas são derrotadas com suas próprias armas, mas a batalha ainda não acabou. O decreto do rei não podia ser revogado. A sentença de morte contra os judeus ainda estava de pé. A luz precisava de mais um movimento estratégico. Esther e Mordecai vão novamente perante o rei. Eles não pedem a anulação do primeiro decreto, mas a permissão para escrever um novo. Esse novo decreto dava aos judeus o direito de se reunirem, se protegerem e destruírem qualquer força que os atacasse. A notícia se espalha pelo império. O que antes era um dia de luto e extermínio se torna um dia de defesa e vitória. A luz não apenas expôs as trevas, mas também equipou os fiéis para lutar. No dia marcado para a matança, os judeus se levantam e derrotam seus inimigos. A alma do povo, antes sentenciada à morte, agora celebra a vida e a libertação. A festa de Purim, celebrada até hoje, é um memorial eterno dessa vitória da luz sobre as trevas. Então, qual é a grande lição da batalha invisível no livro de Esther? É que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando ele parece silencioso. A história de Esther nos ensina sobre coragem, propósito e a soberania de Deus. Ela nos mostra que o orgulho e o ódio, as ferramentas das trevas, sempre levam à própria destruição. E nos lembra que a intercessão, o jejum e a ação corajosa são armas poderosas nas mãos da luz. A guerra espiritual é real e as almas estão em jogo. Mas assim como na Pérsia antiga, podemos confiar que a luz, no final, sempre vencerá as trevas. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Luz e Trevas. A história de Esther é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nesta batalha. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual personagem ou momento da história mais te impactou? E não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder a nossa próxima análise sobre a guerra invisível pelas almas. Fique na paz e até a próxima.